Oi, pessoal, professor Fernando Neves, estou aqui começando esse podcast com vocês aqui para falar de um tema que é um terror. Mas antes vamos apresentar aqui a minha colega, prof. aqui, professora Larissa Neumann, pediatra. Tudo bem, gente, mas já vou adiantar que não é um terror, não precisa ser. É verdade. Bom, aí já vê, né, como isso gera para nós, assim, colegas, né? Mas enfim, vamos por etapas. Primeiro, assim, vamos conhecer um pouquinho a história da Larissa com a pediatria, né? Então, eu queria saber, Larissa, antes da gente entrar no assunto, né, como é que foi para ti, tu ir se aproximando da pediatria na faculdade? Na verdade, né, Fernanda, a minha história, eu acho que muitos dos nossos alunos vão se identificar, porque eu quis fazer quase todas as especialidades não cirúrgicas antes de decidir a pediatria. Eu entrei na faculdade querendo fazer neuroclínica, depois eu queria fazer clínica endócrina ou alguma outra coisa assim. E aí fui fazendo optativos, estágios, até SAMU eu gostava. Então, assim, eu queria ser médica, eu queria salvar vidas, aquela coisa linda que a gente tem no início da faculdade, né? E aí, conforme o tempo foi passando, no internato da pediatria, assim, que eu pensei, nossa, porque em toda a faculdade, pra mim, a pediatria era meio que tanto faz, tanto fez. E é mais pro final, eu acho. Quando é que a gente tem a pediatria, mais ou menos? Que semestres? Aqui na faculdade, a gente começava a ter pelo quarto, quinto semestre. Começo, e aí, depois em todos, tinha alguma coisinha. Mas aí, no internato mesmo, que a gente tem mais aquele vínculo, aquela coisa próxima com a criança, e aquilo me encantou, assim, nossa, parecia que eu podia ficar horas sentada na beira do leito de uma criança e conversando sobre todos os super-heróis, tudo possível. E aí aquela transparência, sabe, me encantou bastante. Depois ainda, passei pela clínica médica depois da pediatria, e aí desencantei total de atender adultos e decidi que era isso. E nunca me arrependi, assim, foi sensacional. Sim. Tá, e aí então definiu, né, decidida. Como é que foi depois, assim, toda a tua preparação para a residência? E até como é que foi na questão de aprovação, né? Porque tu te formaste em 2018. Então, essa parte depois, assim, o encaminhamento, né, para é uma fase especialidade bem complicada, né? Bem complexa, porque é uma fase de muita cobrança, eu acho que até autocobrança que a gente tem, né? E naquela época eu lembro que eu tinha recém perdido meu pai no final da faculdade. E aí a única certeza que eu tinha era de que, assim, eu ia me formar e, sob hipótese alguma, eu ia querer que a minha mãe continuasse me sustentando. Então, mas ao mesmo tempo eu já sabia que eu queria fazer pediatria no final da faculdade, então não era aquela coisa de, ai meu Deus, eu vou botar isso lá pra frente. Pensei, não, vou sair da faculdade, tô no ritmo, tô no pique, vou fazer prova e, se passar, já vou fazer a residência logo. Minha mãe mora na mesma cidade, né, em que eu acabei optando por fazer a residência, aqui em Santa Cruz, então também já facilita bastante, né? Verdade. E aí eu comecei a trabalhar logo depois de formada, mas foram só aqueles 2-3 meses ali até iniciar a residência, num pique maior. Depois, com a residência, a gente sempre vai encaixando alguma coisa, mas em bem menos volume de plantão, né? E nessa fase também, assim, de final de faculdade, início de residência, eu lembro que, meu Deus, me pegava muito aquela coisa de todo mundo olha pra ti e fala, calma que na residência vai piorar. Ah, calma que não sei quando vai piorar. Ou quando tu tá na faculdade, te falam que no internato vai ser pior. Tá no internato, te falam que na residência vai ser pior. Aí depois da residência te dizem, não, mas quando tu tiver que tu mesmo resolver teus BOs, vai ser pior. E aquilo eu pensava, gente, não é possível, né? Era desanimador ouvir aquilo. E aí hoje, todos os alunos, assim, residentes que a gente convive, né? Eu falo, não, gente, calma, não vai piorar, né? A gente vai criando casca, a gente vai amadurecendo, né? Vai se aproximando também de uma especialidade que faz mais sentido pra gente. Vai tendo mais independência profissional, financeira. Então, se eu pudesse dar um conselho pra Lari lá de 2018, era calma, não vai piorar. É verdade, a gente acaba entrando nesse ambiente, assim, né? E vai ficando com um sentimento... E bem como tu falaste, né? Tem essa descrição que vai piorar, mas a gente se desenvolve também, a gente evolui. Então, a gente não é o mesmo, que nem tu falaste, né? Exato. Até eu comentei na revisão de véspera agora da Higgs, que se alguém falasse pra Lari lá de 2018 que ela ia dar conta de tudo que dá hoje, não ia nem acreditar, sabe? E as coisas são muito mais tranquilas. Tranquilas não, mas assim,
a gente com certeza vai evoluindo, vai conseguindo dar jeito, né? Não, a gente acaba dando conta. E é por isso que vem toda a importância do processo de fazer a residência, né? O treinamento, né? Não é Sem só dúvida. a questão técnica, teórica, né? É o preparo, assim, como médico mesmo, né? A Exato. posição. De tu te apresentar como médico especialista, né? De lidar em todos os contextos, com a responsabilidade, com a teoria, mas também muito mais com a prática, né? Do que com a teoria na residência. E responsabilidade, né? Eu penso assim que a residência me ensinou a ser médico. Não só a psiquiatria, mas a ser Com médico, certeza. né? E com os preceptores também. Até o que seguir e o que não seguir, né? Exatamente. Né? Como tu quer ser e como tu não Porque quer ser. todo serviço tem os seus Claro. defeitos, né? A gente fala muito que nem, residência, fazer ou não fazer residência no interior, né? É uma dúvida muito Isso é um ponto presente. legal pra gente falar até, né? Tu contar esse ponto, assim, que tu foi pensado, né? Tinha todo o meu contexto familiar, obviamente, também, né? Mas antes de me formar, eu fiz estágios na PUC em Porto Alegre, no Conceição, depois na Ubra também, para ver como é que era, ver realmente quais são as diferenças, né? E minha percepção, talvez de outra pessoa vai ser diferente, enfim, é de que na pediatria as doenças meio que são as mesmas. Óbvio que vai mudar um pouco a questão de volume de paciente internado e tudo mais, mas acaba que num hospital de interior, claro, um hospital que a gente tem as mínimas condições, tem ambulatórios, subespecialidades, a gente acaba, principalmente na internação, tanto de pediatria, de UTI pediátrica, de UTI neonatal, o residente de pediatria, ele mata no peito tudo. Então, pneumonia na interna para pneumopediatria, interna para pediatria, tudo interna. Até questões de psiquiatria infantil internam pra gente. Neuropediatria interna pra gente. Então, a gente consegue sair com um pouquinho mais, ao meu ver, de autonomia, assim, sabe? Uma noção maior das subespecialidades do que, às vezes, tu vai fazer num grande centro e aí vai ficar atrás da fila de todos R+, para depois chegar em ti algum procedimento, né? Enfim. Verdade. Eu imagino que passa mais trabalho, né? Porque é muito mais demandante, angustiante ter que estudar especialidades assim mais no detalhe, né? Mas, por outro lado, tem toda essa vantagem depois, né? De estar com uma formação muito mais E assim, sólida. o que a gente vê na prática é o que a gente grava pra vida, né? Não Sim, adianta. verdade. Perfeito. Então, eu lembro de casos, por exemplo, de uma pneumonia complicada, porque eu lembro do pacientinho fulano de tal, que aconteceu isso, aquilo, são coisas que a gente vai levando, né? E óbvio que também uma coisa que sempre se fala é que quem faz a residência é o residente, Sim. né? Tem residente que vai lá, cumpre horário, vai embora, não faz nada mais do que a obrigação. Como a faculdade, né? Exatamente. Mesma coisa, né? Então, eu acho que muito independente, assim, do hospital, a gente que faz nas residências vai atrás de um pouco mais, tira um pouquinho mais de cada preceptor que tá ali, né? Então, por isso, entre outras coisas que eu decidi ficar aqui, acho que foi uma boa escolha. Sim, mas tu vê que legal, né? Porque tu foi com um propósito, né? Teu objetivo era realmente esse, né? Pegar um serviço para realmente ter mais demanda, subir mais coisas, ver mais especialidades no detalhe, né? E eu queria ser pediatra geral, né? Eu gosto muito de fazer puericultura, de atender sala de parto, então não pensei, depois até teve um momento da residência que eu pensei, será que eu vou fazer uma subespecialidade, será que não? Mas eu acabei vendo que assim, eu gosto mesmo de fazer pedi geral e aí eu fechei por aí por enquanto. A minha sensação, até falando com colegas, vendo assim, e com pacientes, né, que tem nenê e tal, parece que o pediatra geral tá em extinção. Verdade. Né? Ou assim, a gente não vê tantos, eu acho, que queiram ficar assim, que nem tu, né? Não, a maioria acaba fazendo alguma subespecialidade. Sim. Até para realmente, às vezes, ou porque tem mais afinidade, para sair de plantão, né? Ou porque não curte muito essa coisa de ficar de sala de parto, que pode ser chamada a qualquer hora. O WhatsApp demanda bem menos, né? Mas é muito de gosto, né? Eu sempre digo, ainda bem que tem gente que gosta de tudo. É verdade. Né? Tem gente que gosta de criança, de vozinho. E a mesma coisa para gostar ou não gostar de hospital, de consultório, enfim. A pediatria, ela acaba que abre um leque imenso, né? Para quem gosta de unidade fechada, de UTI, de internação, de consultório, de ambulatório. Né? E assim, qual que é a tua percepção assim da área, assim, da pediatria, pensando justamente assim que é uma pediatra geral? Olha, eu Da acho realmente especialidade, que nem tu comentou, né?
A gente vê poucas pessoas querendo fazer pediatria. Na verdade, nos últimos anos até aumentou, tá? Os últimos 2 anos. Teve uma época ali, 3, 4 anos atrás, se eu não estou enganada, chegava a sobrar vaga, né? Eu me lembro quando eu fiz residência no Conceição, né? Eu entrei em 2009. Eu me lembro que o Hospital da Criança lá tinha, sei lá, 12, 18 vagas, muita vaga, e sempre sobrava. E assim, entrava 3, 4 por ano. Exato. Era um horror a escala deles. Aqui teve anos também que a gente não fechou as 4 vagas, né? Mas agora, ano passado, esse ano, concorrência, assim, bem maior, né? De, sei lá, de 50, 60 candidatos para 4 vagas. Então tem melhorado. Sim, sim. Achei bem legal, assim, isso. Mas é aquela coisa, né, de que eu acho que hoje em dia, quem for fazer uma pediatria, de estar mais perto, assim, de entregar algo a mais, sabe? Entender que uma consulta com um pediatra não é ir lá pesar e medir e deu, né? Não acredito que seja possível um pediatra atender em 15 minutos uma criança, né? Entender que é totalmente diferente, tu tem que conversar, tem que tentar criar um vínculo, uma confiança daquela criança. Aí vai ter que tirar a roupa, até tu fazer isso, até botar de novo, até trocar o cocô que fez, né? Conversar, tirar todas as dúvidas, porque é inevitável que os pais, eles têm muitas dúvidas, principalmente pais que estão tendo filhos pela primeira vez, né? A gente está vivendo um momento em que uma geração, assim, que é muito imediatista, né? Uma geração que fica muito ansiosa, muito nervosa com qualquer doença, né? Que não tolera mais, às vezes, aguentar uma semana uma criança com um resfriado, né? Não consegue, que é uma coisa que melhore de hoje para amanhã. Mesmo que a gente, às vezes, se pensar, nós adultos, às vezes a gente fica uma semana meio ruinzinho, meio não come, mas Deus o livre, a criança não pode. A gente tolera muito menos com criança, principalmente depois que tu tem filho, tu entende isso. É muito angustiante, tu não consegue pensar tu quer tirar com a mão, né? Tu quer uma solução e a gente fica muito assustado, né? E eu vejo isso acontecer até mesmo em amigas, colegas, pediatras que são mães. Desaparece todo o conhecimento, até por isso que pediatra não pode ser pediatra do seu próprio filho, né? E é super normal, super compreensível isso. E aí, assim, pessoas residentes que estão dispostos a entender que fazer uma pediatria de consultório é inevitável fugir disso, da gente conversar com essa família, da gente atender a família inteira, entender o contexto inteiro da criança, fazer uma pediatria de excelência é o que vai te diferenciar e é o que vai fazer a gente ser, assim, tá satisfeito, sabe, com a profissão, entender que tá fazendo um bom trabalho. Mas que nem falei, tem pediatras que não gostam muito dessa história de consultório. E justamente, tudo bem, acaba fazendo mais plantão, uma UTI pediátrica, fazendo plantão de enfermaria, de consulta, enfim, de emergência. Tem mercado, digamos assim, bastante, né? E até como a gente estava falando antes, né? Tu me falaste que a tua turma foi a primeira dos que passou para 3 anos. 3 anos, aham. Que aí, quando entrou a NEL, fez parte do programa, foi por isso que aumentou? Não, na verdade foi só todo reconfigurado, né? Não sabia. E aí acabou que, em teoria, né, as subespecialidades como um todo são para ser mais focadas no 3º ano. Mas a gente acaba montando escala, assim, de acordo com cada serviço, né? Aqui, por exemplo, acaba que a gente primeiro coloca o R1 para coisas mais básicas, né? Uma sala de parto de baixo risco, maternidade, puericultura. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja importante um residente de pediatria fazer puericultura no R1, no R2, no R3, né? E tentar tirar daquilo ali não só uma puericultura de postinho de saúde, porque às vezes os residentes acabam formando, sabendo muito bem trabalhar em um hospital, e aí tem que abrir seu consultório. Na verdade, nem só residente de pediatria, né? Médicos, no geral, vai abrir seu consultório e é um caos. Comigo foi também, né? Então, dos residentes tentarem, assim, tirar mais de preceptor, perguntar como funciona, tentar entender qual é a diferença de uma puericultura, por exemplo, que eu vou fazer no posto, para o que eu posso oferecer a mais, vacina de sistema privado, medicação, às vezes, que tem que comprar e que não tem pelo posto. Todas essas diferenças, assim, a gente vai nos 3 anos, sabe? Trabalhando.
Sim, sim. E tu vê, né, essa questão que tu tá falando agora dos anos, né? Como é que tu vê, assim, na tua avaliação, assim, a condição para fazer, de fato, assim, cada... Como é o programa? Porque, às vezes, né, o programa é de um jeito. Eu me lembro quando eu entrei na psiquiatria, eu passei direto, não achava que ia passar, mas passei direto. E aí, não tinha trabalhado nada, achei que ia trabalhar um pouco para pegar uma experiência com o paciente, com o carimbo. Aí a gente entrava lá no R1, na internação, paciente grave, fazia aquela prescrição assustadora, morria de medo de matar alguém, né? Agora eu penso assim, meu Deus do céu, pensando que vai matar alguém com Aldol, por exemplo. Não tem esse risco, assim, maior. Então, assim, na tua visão, pensando nessa disposição do programa, né? Na verdade, que nem te falei, a gente tenta, obviamente, colocar o R1 sempre não sozinho, né? Mas isso é uma coisa de cada serviço. Eu, como trabalho aqui no nosso, a gente acaba organizando a escala assim, de pelo menos nos primeiros meses não botar um R1 sozinho para agora te vira, né? Acho que é importante os alunos escolherem uma residência que tenha um preceptor sempre presente, né? Porque muitas vezes a gente vê serviços em que faz um round, uma horinha e o preceptor vai embora e aí o residente se vira com as intercorrências. Óbvio que vai aprender bastante coisa assim, mas vai aprender errando. Né? Tenso, né? Então, um lugar, um hospital, um serviço que tenha um preceptor ali sempre, né? Mas, obviamente, acho que tem que dar uma autonomia também, né? Para o residente entender que, assim, se ele fizer alguma bobagem, tipo assim, agora vai lá e ajeita, né? Mas, assim, tô aqui. Sim. Isso que tu falaste é muito importante. Quando vocês pensarem em fazer residência em um serviço, tentem, dentro do possível, conhecer o serviço. Exato. Né? Porque a gente daqui a pouco só se inscreve e vai e não faz ideia como é que é esse serviço. Isso é uma coisa, assim, que a gente vê acontecer bastante. E, claro que todo serviço tem as suas limitações, né? A gente aqui em Santa Cruz, por exemplo, tem várias subespecialidades que a gente não tem, né? Mas, ao mesmo tempo, tenta fazer convênio, tenta fazer que nem os residentes acompanharem serviço, acompanharem, por exemplo, o Cisvale com algum especialista e vai jogando com o que a gente tem, né? Mas o importante é isso mesmo, ter sempre algum preceptor junto e tentar que nem coisas de mais complexidade, por exemplo, UTI neonatal, UTI pediátrica, é do R2 e do R3, não, o R1 não entra ali direto, a não ser que ele queira. Nasceu um bebê prematuro comigo num plantão, posso subir para a UTI neo para ajudar a fazer a internação, fazer os primeiros procedimentos junto com o preceptor de lá também, óbvio. Né? E vai daquilo que a gente falou, o residente faz a sua residência. Mas a gente tenta começar num passo a passo, assim, começa de maternidade, ambulatórios, enfermaria pediátrica, né? E aí depois vai partir para subespecialidades mais específicas, para UTIs também, neonatal e pediátrica. E eu estava me lembrando, tu falando, né, dos anos e tal, e R1 fica aqui, depois R2 e tal. E aí a gente, né, por exemplo, né, tem toda a rotina do hospital, enfermaria, o que for o estágio. Aí tem os seminários, que tem que estudar, né, para os seminários. Alguma situação, não sei como é que se vocês tinham alguma coisa de supervisão específica, assim, de caso, ou era só no round mesmo, das especialidades? Na verdade, na minha residência aqui, a gente tinha sempre um preceptor de plantão o tempo inteiro, né? Então, que via os pacientes junto, que passava o round e que estava ali, assim, qualquer intercorrência. Claro que o residente ou vai ser o primeiro, vai ser chamado, vai lá, vai avaliando, vai, né? Depois chama, discute, examina junto. Então... Porque aí a gente tem que se organizar com tudo isso, né? Ver a enfermaria, estudar para o seminário, fazer o round. A gente vê que é bem difícil, assim, os residentes, eles queixam bastante de falta de tempo para estudar. Claro que, assim, não adianta eu te dizer, assim, que no mundo ideal, obviamente, o residente não faria plantão fora, né? Mas isso é o mundo ideal. A gente sabe hoje em dia que eu fiz plantão na minha residência, por fora. Claro que, mas o que eu falo, assim, com os residentes é que é saber dosar, né? Não vai trabalhar 80 horas por semana, não tem como não adoecer, né? E aí, vai fazer uma residência meia boca, vai fazer bobagem no plantão porque tá cansado. Vai fazer nos dois lugares, né? Exatamente. Na residência e fora. E vai adoecer no final de tão, né, de sobrecarga. Então, vai dosando, sabe? Tenta ter um custo de vida um pouco menor, mas
eu nunca vou poder ser a pessoa que diz, não, residente tem que ter dedicação exclusiva. Até pelo valor de bolsa que a gente tem hoje, né, Fernando? Não paga mal e mal um aluguel. E aí entra naquilo que eu te falei antes. Eu me formei dizendo, a minha mãe é professora, ela não vai me sustentar mais. Eu sou médica agora. Então, obviamente que no R1, fazia 4 horas de plantão fora no final de semana, mas fazia. Mas é muito daquilo de tu saber dosando. E isso é um assunto bem interessante, assim, porque é que tu falaste, né? É a realidade da situação e o ideal. E isso tanto na medicina quanto nessa parte, assim, vamos dizer, da nossa vida, né? Como indivíduo que trabalha na medicina. Então, assim, de que a gente espera, imagina que a estrutura, o suporte vai ser que não é, né? Mas deveria, mas não é. Enfim, né? E também a questão de trabalhar, né? De que a gente, enfim, vai ter que dosar e aí é de cada um, né? Se alguém me disser, não, meus pais vão me sustentar toda a minha residência, vou ter dedicação exclusiva. Excelente, que maravilha, né? Mas, assim, essa é a realidade de uma mínima porcentagem das pessoas, né? E essa parte, assim, do SUS, né? Eu acho que é muito importante para a gente se desenvolver no sentido de que, claro, a gente aprende, a gente estuda, né? O que o SEISC que mede, mostrando para eles as coisas da prova que é cobrado no detalhe, né? Mas depois a gente vai lá para fora e não vai ser assim. Exatamente. A gente sabe, mas a gente vai ter que adaptar, fazer o melhor possível, lógico, o mais certo possível, mas a gente não vai ter todo como tem que ser by the book, né? O guide. Não, a gente brinca, criança muitas vezes não lê o livro de medicina. Mas, e mesmo assim, a realidade também, né? Claro que é importante, tudo que a gente estuda para fazer prova, para se formar na faculdade, é essencial para, pelo menos, tu ter ali que hipótese diagnóstica, o que eu posso fazer, abrir teu leque. E daí, a partir dali, entender o que eu posso fazer dentro da minha realidade, né? Sim, sim. Tá bem. E me diz uma coisa, me conta para nós, onde que tu atua? Para a gente ver a tua experiência de trabalho. Eu atuo aqui no Hospital Santa Cruz, então na unidade de cuidados intermediários, aqueles bebês que ou sobem do centro obstétrico, da maternidade, precisam fazer algum tratamento, uma icterícia, uma sífilis, uma antibiótico terapia, ou aqueles que são os prematuros que têm alta da UTI neonatal, antes de ir para casa passam na UCI para treinamento de via oral, enfim, término de tratamentos e adaptação, tudo antes de ir para casa. Na maternidade, no centro obstétrico também. Sou coordenadora do programa de residência aqui de Santa Cruz também, em pediatria. E atendo no consultório particular. Tu vê, né? Eu não sabia que tu era coordenadora. Então tu pega o outro lado dos residentes também. E ao mesmo tempo, eu não faz muito tempo que eu era residente. Então eu sei muito bem que eles estão reclamando de mim. Sim. E paciência, né? Não, e tu conhece bem as dificuldades também, né? A gente entende ali as limitações do nosso serviço. Entendo que muitas vezes o R3 ele não aguenta mais ir para o hospital. Mas ao mesmo tempo não tem o que fazer, gente. É isso. E muitas vezes até nós aqui nos corredores do CEIS que a gente já conversou aqui. Hoje em dia, quem faz residência tem um baita diferencial, né? Porque é uma coisa que muitas vezes... e não que seja certo ou errado, mas é um diferencial. Quem quer se submeter a passar 2, 3, 5 anos ali... é quase mais uma faculdade inteira, né? Sim. Ganhando só uma bolsa, tendo que trabalhar por fora para ganhar uma grana legal, virando aluno de novo, tendo que obedecer regra, tendo que dar justificativa, né? Se justificar de tudo, dar satisfação. E então, muita gente hoje em dia não quer isso. Existe o caminho mais fácil, existe o caminho mais difícil. Então, eu falo muito para as residentes aqui, tá quase acabando, e aí, bom, vocês vão ser pediatras, é isso, sabe? Isso que importa, vamos dar o nosso melhor, só mais um gazinho. Mais um pouquinho, né? Isso que tu falaste antes, né? Dessa questão do imediatismo, daqueles pais, enfim. E isso também, entre colegas, assim, recém-formados, né? De querer logo uma situação, ver, e, enfim, possibilidades, mas de suportar mais um pouquinho, porque... Agora, mais do que nunca, a questão, né, do RQE, da especialização, vai fazer muita diferença. Já está fazendo, né? Porque, por exemplo, eu vejo na psiquiatria,
falava quando eu dava aula e para os residentes, não, para os alunos, assim, não tem essa mais de não quero atender paciente psiquiatra, não gosto. Ok, pode não gostar, mas todo mundo atende, porque aumentou muito, vai aparecer, e assim, o dermato vai atender, o gineco, o pediatra, porque vão aparecer, seja o paciente mesmo ou a mãe do paciente, né? Enfim, a família. Então, não tem mais essa opção. Eu, por exemplo, quando me formei e fui fazer plantão de emergência, meu Deus, me pelava de medo de paciente que vinha com surto psiquiátrico ou com doença psiquiátrica. Jesus amado, quem que eu vou chamar agora? Mas é aquela coisa que é inevitável, né? Assim como atender criança, é inevitável. Eu não quero fazer pediatria de jeito nenhum, não gosto de atender criança. Sim, mas você vai trabalhar numa UPA, vai trabalhar num posto de saúde, vai aparecer criança. O mínimo, o básico, tem que saber, pelo menos para não fazer bobagem. Ou para não se queimar com um colega, né? Também internar qualquer coisa. Ou então saber orientar a família. Alguma coisa, né? Exato. O básico, o mínimo tem que saber. E aí, enfim, a gente entra no assunto de que existem muitas diferenças, né? Do atendimento de criança para o atendimento de adulto, que todo médico precisa saber. Então entra num ponto bem interessante da nossa conversa, né? Que é justamente falar do curso que tu preparaste aqui para nós, aqui no SEISC Med, para os nossos alunos, né? Tá disponível, acredito que já, né? Já tá disponível, sim, no site. E, na verdade, é todo um curso pensado, né? Desse cuidado da criança ser totalmente diferente do adulto, em função de ser uma criança, um ser que está crescendo, que está se desenvolvendo, que precisa de uma abordagem toda mais dinâmica, né? Adaptada para a faixa etária, adaptada para estágio de maturação física, emocional, porque no livro tá lá que, por exemplo, um bebê a gente precisa examinar crânio caudal. Experimenta examinar um ouvido de um bebê antes de fazer uma ausculta pulmonar. Não tem como, a gente vai adaptar. Ou, tem que fazer deitado na maca pelo lado direito. Não, gente, criança, a maioria do exame vai ser no colo da mãe. Por quê? Como a criança está mais confortável. Óbvio que também não dá para fazer tudo e deixar de fazer medicina. Vai chegar um momento do exame físico em que essa criança vai precisar deitar para eu olhar esse ouvido, vou precisar saber examinar uma criança, saber examinar um abdômen, saber, enfim, olhar tudo, saber o que tá na minha frente. É uma criança que tá só com febre e parece que tá muito mal, mas por causa da febre, porque a febre, por exemplo, é uma das principais causas de consulta, e ela mimetiza. A criança que chega com febre chega ruim, né? Chega moteada, chega gemente, taquipneica, taquicárdica. Mas medica pra febre pra ver se ela não destrói, às vezes, teu consultório, sabe? Então, mas ao mesmo tempo a gente também tem que saber ver, essa criança tá grave, eu preciso fazer alguma coisa logo, né? Porque criança também é diferente do adulto, ela vai te avisando quando ela tá grave, né? Uma reanimação, uma parada cardiorrespiratória em criança é muito raro acontecer do nada. Ela tá na tua frente e ela tá piorando, ela tá te avisando. Olha só, não vou fazer nada, eu vou parar. Então, saber identificar essas coisas, né? O que são coisas graves de a gente ver em criança? O que a gente tem que cuidar, por exemplo, que situações que mimetizam doenças, mas que na verdade são normais para aquela faixa etária, principalmente quando é bebê, menor, recém-nascido. Então, esse curso tá aí para isso, né? Justamente para um pouquinho diferente de tudo que a gente viu nos pré-provas, né? Não que a teoria seja diferente, mas enfim, a gente pula para uma parte muito mais prática de, olha só, chegou uma criança assim assim no teu plantão. O que você vai fazer, né? Com exemplo, com a parte realmente bem prática, para ajudar esses médicos, então, agora que vão fazer plantão, querendo ou não querendo fazer pediatria, vão atender criança, né? E aí é uma colinha perfeita para levar pro plantão. Quando eu fiz o meu, assim, eu gostei bastante, porque a gente pode falar de muita questão de prova, né? Mas com enfoque também em vida real. Né? O que a gente vê que vai ser realmente determinante, que pode fazer a diferença, né? Porque que a gente fala de criança, né? Vamos pensar onde o pessoal vai trabalhar. Olha, dificilmente vai ter um pediatra. Exatamente. Serviço. Cada vez menos a gente tem pediatra em porta de entrada, pediatra em rede básica, por N fatores, enfim, que nem cabe a gente mencionar aqui, mas é cada vez mais raro. Então, o clínico muitas vezes vai ter que atender criança e saber referenciar, saber quando que ele precisa referenciar para um hospital, internar para um pediatra, né? Eu falo assim, no meu curso eu falei bastante ali para algumas situações
que eles identificando é a chance de fazer muita diferença na vida de alguém, algo que passaria batido. Que pode ser já grave ou vir a se tornar grave, mas a gente está tendo uma oportunidade de tomar uma atitude, de mudar aquela evolução, o desfecho. Exatamente. E a criança, assim como muitas vezes ela vai adoecer muito rápido, ela também se recupera muito rápido, né? É um serzinho sensacional. E aí, até a gente estava conversando antes, né? Que a gente evitar alguma coisa mais grave de acontecer com uma criança é muito importante. Não que não seja com outras faixas etárias, mas porque a sociedade como um todo, e não que isso seja errado, não tolera um desfecho grave, um óbito em criança. E nem deveria tolerar. Óbvio que às vezes acontece, coisas ruins, óbitos acontecem em crianças também, óbvio que ainda bem, uma frequência muito menor, mas é muito difícil, por exemplo, tu explicar para uma família que perdeu uma criança de 3 anos que teria a vida inteira pela frente, que estava correndo ontem, entende? Então, o médico que vai fazer o primeiro atendimento dessa criança precisa saber identificar condições graves, fazer um primeiro manejo, pelo menos, para evitar um desfecho super ruim, né? Bom, primeiro que tu citaste febre, tá? Que é uma demanda, acho que é a mais prevalente. É o que mais gera medo, né? A gente tem até um termo que é febrefobia. E é verdade. Os pais, familiares, até às vezes, assim, equipe, todo mundo tem muito medo de febre. Então, acaba que, se não for o principal, um dos, com certeza, motivos de criança ir para um pronto atendimento. E aí, falando de febre, tudo vai depender, né? Eu posso estar falando de uma febre num bebê de 1 mês, que é uma coisa grave, ou posso estar falando de uma febre como pródromo de algo super benigno, que a criança vai resolver sozinha e vida que segue. Entra muito, assim, muito importante falar de questão de manejo de febre também, né? Porque existem os tabus de que em pediatria é tudo 1 gota por quilo, né? E não é. Medicações que muitas vezes têm idade mínima para uso, é muito importante também saber que eu não posso usar dipirona antes de 3 meses, não posso de jeito nenhum usar um ibuprofeno antes de 6 meses, porque vai ter consequências para essa criança. Saber dose exata, porque muitas vezes, essa febrefobia, essa coisa que os pais veem, muitas vezes injustificável, porque eles não têm obrigação nenhuma de saber. Vem te dizendo, que tal remédio não adianta pro meu filho, nem adianta, nem não precisa prescrever, ou então eu preciso intercalar, preciso fazer terapia combinada de antitérmico, porque só um não funciona. Teve um estudo recente que saiu que mostrou que mais de 70% das prescrições desses antitérmicos estavam com dose errada, e muitas vezes em subdose. Então, antes de eu pensar em fazer uma terapia combinada, que não tem evidência de ser melhor para o manejo de febre, é eu saber ver se essa criança está recebendo uma dose plena de antitérmico, né? Tu estava falando uma questão que eu falei bastante no meu curso de emergências psiquiátricas, né? Que, vocês vão trabalhar em algum lugar, sei lá onde que vai ser. E a gente estudou, vocês estudaram, fizeram o curso da Prof. Larissa, fizeram o meu, enfim. E aí vocês vão chegar lá e vocês não sabem o que tem de medicação. Então, assim, uma coisa que eu falei muitas vezes, assim, vão ver o que tem. Porque Perfeito. Isso é uma outra situação, né? Tu sabe bonitinho no livro, aí se não tiver. Exato. Não, e aí a gente, tanto isso, né, de saber o que o teu serviço dispõe, como também muitas vezes saber o que existe de nome comercial de remédio, que são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Zero. Exato. Então, às vezes vai atender um paciente que é o mais diferenciado, que foi no seu pediatra, já está usando um Clavulin, já está usando um Alivium GC, saber as diferenças, ou saber prescrever, às vezes, alguma coisa um pouquinho melhor, né? Saber identificar, às vezes, consegue oferecer um pouquinho mais para aquela família, né? É importante saber disso também, além de, claro, saber o que tu tem disponível na rede. E outra questão que eu falei, que eu imagino que também, tu acabou de falar, na verdade, é só para tu reforçar, procurem, à medida que forem, né, trabalhando e vendo, buscar pegar a mão de algum medicamento, né, de o que vocês, claro, dentro do indicado, né, o que vai ser mais comum de usar e o que até vai ter disponível. Exato. Em pediatria também a gente tem uma coisa muito importante de
de pensar, né, que é palatabilidade de remédio. Nossa, o que tem de criança que às vezes não toma remédio porque a gente prova, né? Com o pediatra a gente dá uma provadinha no xarope. E tem remédio que, senhor, é muito ruim. Como é que vai querer que tome certinho? Então, se puder, mas aí a gente tá falando já do top plus, né? Se puder saber, tipo assim, remédios que têm uma palatabilidade melhor, que são mais fáceis, ou uma posologia mais fácil, às vezes conseguir dar um antibiótico que é de 12 em 12, em vez de dar de 8 em 8, vai facilitar imensamente a vida de uma mãe que precisa deixar o filho na creche e aí não precisa dar a dose na creche. Né? Isso é um ponto bem interessante, né? Porque também tem que ajustar. Aquele teu paciente, ele não se resolve sozinho. Né? Que nem tendo um adulto, converso com ele, oriento. Pode ser que um suporte familiar faça a diferença, mas não, tem que ajustar a realidade da família, né? Exatamente. Hoje em dia, no mundo ideal, por exemplo, as crianças elas não iriam para a creche antes de 1 ano, 2. Mas como é que eu vou exigir isso de uma família em que a mãe tem a licença maternidade de 4 meses? Sabe? Então, a gente precisa entender a realidade de cada família. E aí, oferecer as melhores orientações, mas dentro daquela realidade, né? Não adianta eu ficar dando um monte de orientação que vai só fazer aquela mãe se sentir mais inútil ainda, né? Porque a mãe por si só já é um ser que se sente culpado o tempo todo. Sim. Nasceu uma criança, nasceu a culpa da mãe. Exatamente. Então, tentar olhar com carinho para toda a família, o contexto da criança. Até mesmo pensando na saúde da criança, né? A saúde da criança não é só a doença, né? O que determina a saúde da criança é enfim, a imunidade dela, o patógeno, mas também o contexto que ela está inserida, a família, a escola, né? Como é que essa criança está tendo o estímulo para se desenvolver na sua mais perfeita condição ou não, né? Tudo isso são várias dimensões que a gente precisa, muitas vezes, ter um olhar mais amplo para entender toda a realidade dessa criança. Claro que, muitas vezes, numa consulta de pronto atendimento, a gente não vai conseguir abrir tudo isso. Mas alguns detalhes é importante a gente pegar para, sabe, conseguir dar um atendimento de mais excelência ali, dentro do que a gente tem. E esse manejo de mães, né? Eu atendo adolescente. E, enfim, vem aquelas mães, normalmente é a mãe que vem na consulta, né? E aí aquela adolescente, que tá um quadro depressivo, né? Ansiedade, enfim. Automutilação, casos mais graves, inclusive. E que eu sempre procuro dar uma atenção para a mãe, porque principalmente depois de ter filho. Mudou muito, assim, para mim. Porque eu sei que aquela pessoa está apavorada. E ela precisa, né, de uma atenção, de ser tranquila. Tu tem que atender ela também, né? Tem que tranquilizar. Até porque o filho sente, né, como é que tá o clima da casa. Perfeito. Então, é impossível a gente fazer uma criança comer bem, dormir bem, ficar tranquila, se comportar, se a família tá um caos, né? Ela reflete aquilo que tem dentro de casa. Desde a criança pequena, muitas vezes até o adolescente, se a gente parar para pensar. Sim. Bom, febre. O que mais que tem no teu curso? A gente conversa das principais, assim, né, causas de consulta em criança e também das principais urgências, né? Além de febre, enfim, todo o tratamento de antitérmico, a gente fala de convulsão febril, convulsões no geral, né, manejo de crise convulsiva, passo a passo, eu brinco, pego pela mãozinha, faz exemplo, chegou uma criança, pesa tanto, a ampola do remédio é tanto, vamos calcular, porque isso às vezes é o que eu precisava disso, pelo menos, né? Vamos falar então de manejo de crise convulsiva, de TCE também, que é uma causa, nossa, muito prevalente, criança cai e bate a cabeça todo dia e os pais ficam apavorados também que bateu a cabeça. Na maioria das vezes a gente não tem que fazer nada de exames mais invasivos, mas, obviamente, né, como tudo, é importante entender quando que eu preciso fazer uma tomografia, quando que eu preciso internar essa criança, né, entender indicações para isso, indicações absolutas, relativas. Infecção urinária, né, uma das principais, a principal infecção bacteriana na infância. Quadros respiratórios, obviamente, principalmente aqui no sul, a gente passa o inverno atendendo 80% respiratório, né?
E aí, muito importante saber diferenciar o que é uma infecção de via aérea superior, uma otite, uma amidalite, uma sinusite, como tratar cada uma delas, quais opções de primeira, segunda opção de tratamento, partindo daí para bronquiolite, que é o nosso tendão de Aquiles aqui, né? Manejo de asma, tanto na emergência quanto... Que nem a gente falou antes, a gente está tendo muitas vezes, atendendo uma criança, uma oportunidade, né? De fazer diferença na saúde, no contexto daquela criança. Às vezes é uma criança que não está tendo um acompanhamento pediátrico, de rotina, de puericultura bem certinho. Então, chegou em crise asmática. Já tô vendo que a segunda, terceira crise não tá fazendo profilaxia. Poxa, por que eu não vou iniciar? Vou esperar ela ir num pediatra, num pneumopediatra. Às vezes vai demorar a consulta, sabe? Então, saber o básico, às vezes, é muito importante, né? Manejo, então, de asma, tanto de início de profilaxia, quanto de crise, né? Manejo da crise na emergência. Pneumonia, né? Que a gente tem muito também. E dentro dessas condições, assim, infecção urinária, pneumonia, saber quando é que tem indicação de internar essa criança, quando que eu posso liberar para ir para casa, sob que condições e quando que eu realmente preciso encaminhar para internação. Dor abdominal, que aí é um compêndio, né, de principais causas que variam conforme faixa etária, sinais de alarme conforme cada faixa etária. E doenças de pele também, que muitas vezes são motivo de consulta desde bebezinho até adolescente, né? Desde dermatite leve, picada de inseto, até lesões de pele que têm total relação com doença sistêmica. Tu vê, né? Tudo que tu falaste, né? Olha a quantidade de especialidades que são envolvidas. A pediatria é uma clínica só que de criança, né? Tudo, né? Tem tudo. E eu tenho curiosidade para saber, assim, qual é a frequência da convulsão ser febril? É a principal causa. Principal causa de crise convulsiva na infância é febril, né? A maioria, mais de 70%, são crises simples, benignas, que tem a ver mesmo com imaturidade, né? De eixo. Então, o simples subir muito rápido, baixar muito rápido da temperatura, eu digo, dá um tiltzinho lá no hipotálamo e aí a criança convulsiona. Claro que se a gente for pensar numa crise complexa, que está se repetindo, né, em mais de 24 horas, numa crise focal, justifica fazer uma investigação com eletroencefalo, sempre investigar, né, sinais de irritação meníngea, pensar, poxa, será que eu não tenho que pensar numa meningite nesse caso ou não? Mas grande maioria dos casos de crise simples, vai ser crise febril simples, não preciso fazer nada. Vou observar, vou manejar a crise, vou ficar observando essa criança e depois vou liberar para seguir com o seu pediatra. Mas também entender que às vezes crianças já têm diagnóstico prévio de epilepsia e aí qualquer IVAS pode desencadear a crise, né? Diminuir o limiar de crise. Mas crise febril é a imensa maioria mesmo. E tu falaste um ponto bem importante, que o que eu falo, assim, quando em aula, enfim, nos cursos também, no curso, conversem com os pacientes, claro. Se der para conversar com o pequenininho ou com a mãe, porque tem muita informação que faz toda a diferença. Tem que conversar. E mesmo com a criança, sabe? Conversar de uma maneira que a criança possa entender, né? Obviamente, falando de uma criança maiorzinha, mas assim, a criança, ela também é um ser humano e a gente também tem que atender ela com respeito, né? Não é porque ela é criança que eu vou falar só diretamente com o pai e com a mãe e, deixa a criança ali como se fosse um ser inanimado. Não. Tem que conversar com a criança, sim, até porque isso demonstra um respeito da nossa parte, né? Com a criança como um serzinho, um ser humano, com a família como um todo, né? Mas, obviamente, depois um ponto muito importante que eu falo em várias aulas é dar orientação. Gasta tempo dando orientação para os pais no final da consulta. É um investimento, né? Exatamente. Investe tempo porque, assim, vai evitar retorno desnecessário e, ao mesmo tempo, vai evitar que esses pais não voltem caso essa criança piore. Se achar necessário, entrega por escrito, evolui em prontuário, entrega no receituário que vai ficar salvo ali que tu entregou. Porque, às vezes, também os pais, eles estão na consulta e aquilo ali é um ambiente meio caótico, às vezes, para a criança, né? A criança tá apavorada, tá num lugar diferente, cheio de gente de roupa branca.
cheio, é o mesmo lugar que ela faz vacina, às vezes. Então, assim, ela tá com medo, ela tá chorando, os pais estão nervosos, e aí tu tenta, às vezes, dar uma orientação que eles vão chegar em casa e eles esqueceram a metade. Então, eu tenho esse hábito até no consultório. O que eu puder entregar de orientação escrita, eu entrego. Porque vai deixar a família muito mais segura, mais confiante, mais tranquila. E diminui também até mesmo demanda, às vezes, de pergunta em WhatsApp, né? Sim. Isso é algo que a gente acaba... Aquelas coisas de médico, né? A gente imagina que os pacientes tomam e fazem tudo que a gente pede, né? Sempre, que aderem, fazem. E de que quando a gente explica, eles entenderam, prestaram atenção e compreenderam. Exatamente. Tem exatamente essa frase na minha aula de bronquiolite. Orienta, se for tiver critério para ir para casa, mas te certifica de que os responsáveis entenderam as tuas orientações. Né? Muitas vezes a gente tem que perguntar se entendeu, como entendeu, qual que é a facilidade de acesso dessa família a um serviço de saúde para voltar. Tudo isso vai entrar na nossa balança, né, de pensar se eu vou poder liberar essa criança ou não. Bom, todos esses acho que tu citaste todos os assuntos assim que tu colocaste no curso. Que eu me lembro, acho que é isso. São tipo as particularidades, né, do atendimento da criança, a febre. Dentro da febre, a gente obviamente abre o leque para febre sem sinais localizatórios, né, que é aquela criança que chega com febre, tu examina dos pés à cabeça e não encontra motivo. Quando que eu faço exame, que exames eu peço, o que eu preciso encontrar ou não nesses exames para liberar ou para internar ou para seguir investigando essa criança. E dentro de febre sem sinais localizatórios, a dengue, né? Dengue e outras arboviroses. A gente tem, assim, períodos de bastante incidência. Lembrar que a dengue na criança pode se apresentar só como uma febre sem sinais localizatórios. Porque a criança ela não vai saber, muitas vezes, te dizer que ela tá com dor retroocular, que ela tá com artralgia, né? E a criança, por mais que muitas vezes é engraçado, é fofinho, também te dificulta o diagnóstico. Tu perguntar, tá com dor, tô com dor de cabeça. Onde é? Aqui. Então, a gente precisa lembrar, né, de todas as possibilidades mais comuns que podem estar ali na nossa frente. E sempre lembrar que a criança, né, que nem eu falei, ela é muito transparente. Às vezes tu vai olhar e, diferente do adulto, eu digo que é um dos motivos, assim, que eu quis ser pediatra, porque às vezes o adulto tu entrega o melhor, assim, tratamento, faz, orienta, né, e aí o adulto já tá curado. Mas ainda tem uma coisa que tem que reclamar, né? A criança, se ela não tiver com febre, nem com fome, nem com sono, passou por um portal da cura e aí tá ótimo, tá brincando. Então é muito transparente, é fácil, por mais que às vezes ela não te fale, consegue ver na criança se ela tá bem, se ela não tá, se ela tá grave ou não, né? Então, essas pinceladas todas que eu vou dando no curso, assim, olha só, presta atenção nisso, naquilo. Lembra de olhar que a criança com febre vai tá debilitada, vai estar prostrada. Medica para febre ali no serviço e vê como é que ela fica, né? Então, lembrar que isso altera sinais vitais, que sinais vitais na infância são diferentes do adulto, do adolescente. E essa questão eu costumo dizer assim, com o paciente, né, por exemplo, a doença não escolhe hora, nem lugar, né? Então, assim, toda essa tua investigação de entender, assim, tudo, todos os elementos, né, saber tudo, né? Porque a criança realmente é comportamento, ela é muito transparente, né? Então, se tem alguma coisa, ela vai mostrar. A gente é que tem que estar disponível para prestar atenção. E prestar atenção na mãe também, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, que a mãe é maluca, né? Mas a mãe e o pai conhecem a criança. Se eles estão te dizendo que tá diferente, confia, tá diferente. Não que vai ser algo grave, mas alguma coisa tem. Até que se prova o contrário, pelo menos. Né? A minha chefe na residência dizia assim, Fernando, se um dia um paciente chegar para ti e pedir para internar, interno. Porque uma pessoa te pedir para internar na psiquiatria, ela não tá bem. Depois, se não tiver, tu dá alta. Mas, assim, realmente, né, valorizar. Claro que depois, assim, a gente pode ver que, na verdade, é um exagero. Aquela mãe é muito ansiosa. Medo, exato. Né? E algo que eu acho um complicador, né? Porque, por exemplo, tu tem a tua prática, teu consultório, teus pacientes, tem os meus, a gente já conhece aqueles pacientes. Tirando que é um paciente novo, né? A gente já conhece, eu já sei como é que ele é, como é que ele fica, de uma maneira geral, quando tá grave, já conheço a história daquela doença. Os pacientes de vocês nas emergências, porta, assim, né? Porta aberta, enfim, vocês não conhecem aquele paciente, vocês não fazem ideia.
Então, precisa valorizar a queixa dos pais e precisa saber avaliar bem uma criança, né? Saber pelo menos ver o que é um sinal de alarme, o que não é, quando eu posso tranquilizar, quando eu não posso. E eu acho que é muito importante a gente, sempre que tiver oportunidade, orientar as famílias a manter um acompanhamento de puericultura regular, né? A gente vê muito em consultório, assim, que nasce, aí vai mensalmente com o pediatra, bem direitinho ali, faz introdução alimentar, volta com 7, 9 meses, 1 ano. Depois de 1 ano já começa a atrasar um pouco. Depois de 2, 3, 5 anos, veio só quando tá doente. Ou então, a gente cansa de ver paciente que interna, né, na pediatria, e a gente pergunta, onde é que faz acompanhamento com o pediatra, onde faz puericultura? Eu vou no plantão quando ele tá doente. Então, quem é que conhece essa criança? Quem que tá olhando todo o contexto, né? Porque, às vezes, é uma criança que tá dando sinais, assim, já com 5, 6 anos, de que precisa de ajuste, que precisa, né, de uma orientação, e vai indo, só vai quando tá com uma febre, uma amigdalite no plantão. Obviamente que o plantonista, muitas vezes, vai só tratar aquilo ali e deu. E aí, aquela criança que chega, aquele adolescente com 15 anos, né, que passou a vida inteira na frente de uma tela, que aí não consegue ir pra escola, não consegue ficar, não consegue, né? E aí a gente já começa a achar muito mais problema do que precisaria, né, do que se a gente tivesse, às vezes, com uma orientação desde o início, né? Sim. E é uma questão, assim, que aí entra o que a gente estava falando da experiência, né? Porque, claro, o certo é fazer bonitinho. Na minha concepção, eu acredito que isso é algo que funciona na rede pública, essa parte, assim, eu acredito, do acompanhamento de puericultura. Acho que mais funciona do que não, né? Exato. A gente dá pra dizer que sim. Claro que pediatra em rede, né, básica não é em todas as cidades que tem. Infelizmente, questões governo, que a gente não vai entrar no mérito, né? Mas quando consegue, né, fazer uma puericultura com médico de família, com clínico geral que tenha realmente ali a noção básica de puericultura, é perfeito. O mundo ideal seria que toda criança fizesse puericultura com um pediatra ou com um médico de saúde da família, mas, enfim, acho que dá pra gente dizer que a maioria faz, até porque a gente tem muita busca ativa, né? Crianças, às vezes, que não estão indo nas consultas, não estão fazendo vacinas, o posto de saúde vai atrás, procura. Isso eu acho que é uma... Na psiquiatria eu vejo que isso funciona, né? Essa ligação escola, conselho tutelar, posto, né? A gente vê isso, é uma coisa legal. Mas o que eu estava pensando é justamente assim, né? A gente sabe tudo bonitinho, né? O que tem que ser feito, como tem que ser o acompanhamento, parará. Aí chega aquela criança que faz 2 anos que não vai, só leva a pingada e a gente vai ir para cima da mãe. Só que a gente não sabe o que aquela família está passando. Perfeitamente. Né? Tá errado, ok, mas daqui a pouco é um drama naquela família, uma história social, sei lá, e isso não quer dizer necessariamente em famílias em situações econômicas, assim, ruins, necessariamente, tem, né? no consultório particular isso acontecendo, né? Às vezes vai tentar entender mais a fundo por que aquela criança não está vindo. Aconteceu uma tragédia na família, enfim, e os pais estavam só tentando lidar com tudo, né? Sobreviver, manter a criança bem. Então, aquilo acaba indo para trás na fila de prioridades. Óbvio que a gente sempre vai orientar o que é o ideal, né? Se colocar à disposição para estar ali como uma rede de apoio também para aquela família, né? Porque a gente vê muito hoje famílias buscando rede de apoio na opinião dos outros, na comparação com outras crianças e na internet, né? Internet, sim, muito. Então, converso isso com as minhas pacientes desde as gestantes já. A gente está aqui para ser uma rede de apoio profissional, né? Pediatra, obstetra, tá com dúvida, vai na fonte confiável, né? Não, óbvio que todo mundo pesquisa, né? O que é, mas é o normal. Mas te certifica também, tenha uma rede de apoio que tu sabe que é segura, alguém que tu confia, que tem, né, ali aquele vínculo, que conhece a história da tua família. Isso é essencial para a gente promover a saúde da criança já muitas vezes antes dela nascer. Vocês, né, o pediatra, ele tem a oportunidade de detectar, assim, uma doença familiar. Com certeza. Um problema, assim, um contexto bem complicado, né? Que muitas vezes a criança é o de menos, né? Acho que até, na verdade, a maior parte das vezes a criança é o mais fácil. Ela tá exposta ali, obviamente, né? Se a gente não fizer nada, vai dar problema mais pra frente.
né? Mas muitas vezes a gente mudando a qualidade de vida, claro, falando, por exemplo, em alimentação, em hábitos de saúde no geral, em saúde mental. Várias vezes já conversei com mães, assim, de o que tu acha de repente ir para uma terapia, conversar com alguém, nananã, e elas são super abertas, porque às vezes parece que tava precisando alguém olhar para elas, sabe? E tu sabe que eu recebo muito paciente, assim, criança eu não atendo, salvo situações bem pontuais, mas mais adolescente, que quem tem esse vínculo, essa confiança, foi o pediatra. Que foi o pediatra falar que a mãe escutou. A escola, a tia, a vizinha, enfim. Mas o pediatra, ele tem essa relação na história, né? Desde pequenininho, confiança. Exato, conhece a família desde quando não dormia todas as noites até, né, momentos felizes, momentos de pânico, de caos, de chamar que tá, né, a criança está doente, enfim. Então vai se criando um vínculo muito legal com a família, né? Então é uma oportunidade imensa de, que nem tu falou, de cuidar da saúde da família como um todo. Bom, pessoal, acho que falamos bastante aqui de vida real, de médico, de curso e tal, assim, acho que isso é o mais legal, assim, pelo menos dando as aulas, eu acho, né, a gente poder falar o que a gente acha que é o mais relevante na nossa prática, né? Exatamente. E aí, que nem a gente falou, né, gente, os cursos estão aí, né, tanto o meu de pediatria, para perder o medo de atender crianças, quanto os cursos do Fernando, os outros todos que vão estar ali, com certeza vão ser ferramentas muito importantes, assim, para vocês que vão trabalhar, vão agora cair de paraquedas num plantão e ver que muitas vezes o paciente não lê o livro, as coisas não funcionam exatamente como está escrito lá no livro. Que obviamente a gente não vai fugir daquilo, a gente não vai fazer coisas fonte vozes da nossa cabeça, mas entender um pouquinho mais, né, como é que é a prática, como é que são os exemplos, né, as nossas experiências também. Então, a gente espera que vocês aproveitem bastante, que seja muito útil nesse início de vida profissional de vocês, né? Isso aí. Então, lá na página seiskmed.com.br, vocês podem se informar mais sobre o extensivo, sobre os cursos da Larissa, tem demais colegas, tem várias opções já. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Larissa. Foi um prazer. Eu que agradeço. Prazer também, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.